Oi gente, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos ao Crazy por Cinema. Meu nome é Tati Moraes e hoje vou fazer uma crítica com spoilers da nova versão da Liga da Justiça, o Snyder Cut. Eu queria pedir para vocês se inscreverem, curtirem e compartilharem esse vídeo. Eu quero contar cada detalhezinho desse filme maravilhoso. Vamos lá? Eu vou avisar para vocês que é uma crítica com spoilers. Então eu peço que vocês que não querem spoilers vão lá, assistam o filme e depois voltem pra cá. O filme da Liga da Justiça é de 2017. Na época, quem dirigia era o Zack Snyder. Ele dirigiu bastante tempo o filme e ele teve... A filha dele morreu, tragicamente, e ele meio que pediu pra se afastar do filme. Então ele não conseguiu mostrar a versão dele, que foi aquele filme lançado por 2017, porque foi outro diretor que foi tocando o filme depois que ele saiu. E depois, a pedido de muitos fãs dele, eles queriam ver a história original do Zack, então eles pediram muito, e aí ele conseguiu produzir esse novo filme, que é a que estreou agora quinta-feira. Esse filme tem 4 horas de duração, são 6 capítulos, mais o epílogo, e ele é muito legal, ele é muito mais detalhado que a primeira versão, porque eu particularmente não gostei da primeira versão de 2017. Eu sou leiga em quadrinhos, sou leiga mesmo no trabalho do Snyder, mas eu acho que foi muito detalhado esse filme, eu nem senti as 4 horas, parece que é tão comprido, não é, você não sente, é muito gostoso de assistir. E aprofundou na mitologia, aprofundou nos personagens, no Cyborg, no Flash, que a gente não tinha ainda nesse filme de 2017. Então eu gostei muito e eu vou contar parte por parte, porque ele é em 6 partes e ele é comprido, ele aborda bastante coisa e eu quero explicar pra vocês cada detalhezinho. A primeira parte tem um título, Não Conte Com Isso, Batman. E a gente vê do final do Superman versus o Batman, que é a morte do Superman. O quanto que abalou o mundo. O grito dele é ouvido pro mundo inteiro quando ele tá morrendo. E isso meio que abre as caixas maternas, porque as caixas maternas não haviam abrido, porque sabia que existia o Superman cuidando da Terra. E quando ele morre, meio que já vai uma porta de abertura pro Darkseid vir pra cá. E aí a gente vê a Mulher Maravilha, o Cyborg, o Flash em ação, a gente vê um pouquinho deles, só pra apresentar mesmo os personagens. E vê o Batman indo atrás do Aquaman pra recrutar ele pra equipe. E o Aquaman não aceita em primeiro, né, que já tinha isso no filme da Liga da Justiça de 2017. E a gente só vê isso um pouquinho a mais. Aí a gente também vê quando abre a caixa materna lá em Temícera, das Amazonas. É muito legal a cena da batalha, é muito melhor que a de 2017, eu particularmente achei isso. Porque explora muito a força das Amazonas, a canseira que elas deram no Lobo do Steppe, porque o Lobo do Steppe vem, né, porque a caixa materna chamou ele. E a batalha pra elas cuidarem da caixa e não deixarem ele levar é demais. Nossa, é muito legal a batalha, é muito bem feita visualmente, né, aquele tempo delas caindo, despencando. É muito legal, eu gostei demais. E ele consegue pegar a caixa materna no final, né? Muitas das Amazonas morrem, né? A rainha ainda fica viva, mas muitas delas morrem. E a rainha, né, lança aquela flecha lá no templo das Amazonas para avisar a Diana que tá vindo perigo por aí. Então é muito legal a cena, é muito legal ver mais essa força das Amazonas, porque a gente não viu muito em 2017, viu bem de relance e agora aprofundou muito. A segunda parte é intitulada A Era dos Heróis. E a gente vai ver a Diana indo lá no Templo das Amazonas, pegando aquela flecha, conseguindo abrir uma passagem secreta ali no templo, que ela sabe onde fica, né, as passagens secretas de lá. E ela vê a história toda do Darkseid. E isso ela vai repassar pro Batman, porque o Batman já pressentia que ia acontecer uma coisa ruim, ele teve um sonho de um presságio que ia acontecer isso do Darkseid vir. O Lex Luthor meio que confirma pra ele que tá vindo alguma coisa pra Terra, pra tomar a Terra. E aí a Diana vai nos fazer entender um pouquinho da Era dos Heróis, que é quando o Darkseid veio pra Terra, deixa aquele sinal antivida na Terra. E aí todos eles, os heróis, se juntam. E é muito legal essa cena. Essa cena
do Zack Snyder, dessa versão. É muito legal mesmo, a gente não tinha visto isso. E faz a gente entender, porque o Darkseid veio, trouxe as 3 caixas maternas, né, pelos magos, né, que estavam junto com ele. E ele fez juntas elas criam uma unidade. E para defender a Terra, junta os Atlantes, junta as Amazonas, junta Zeus, que a gente não tinha visto ainda, o Ares, que também é o deus da guerra, que a gente nunca tinha visto, o Lanterna Verde, que é uma porta de abertura pro filme dele, que deve vir agora com a DC pra frente, e todos eles juntos para impedir o Darkseid de tomar a Terra. E é muito legal essa cena, a batalha é maravilhosa visualmente, eu gostei muito, e mostra eles o quanto que eles batalham para que ele não tome a Terra. E ele não consegue tomar, ele vai embora e deixa as caixas maternas aqui na Terra. E aí que eu expliquei pra vocês da primeira parte, cada um fica com uma caixa, né? Os homens ficam com uma caixa que eles enterram, os Atlantes ficam com uma caixa e as Amazonas ficam com uma caixa. Uma caixa já foi pega na primeira parte pelo Lobo da Steppe que veio, que conseguiu tirá-la de Temícera. E a gente vê nessa parte aí 2, a gente vê o Cyborg, que ele tem a caixa e ele vai enterrar a caixa no túmulo dele. Ele tem muita raiva do pai, a história do Cyborg vai ser contada, né, nessa terceira parte, então é muito legal a gente ver um pouco mais do Cyborg, né, e acrescenta muito no que a gente nunca tinha visto para explicar a história dele e do Flash no primeiro filme de 2017. A terceira parte é intitulada Amada Mãe e Amado Filho, que aí vai contar a história do Flash. A gente vai ver o par romântico dele, né, ele salvando a moça, que ele vai se apaixonar mais pra frente, vai fazer o par romântico dele, mas apresenta essa história dele, né, a gente tinha visto um pouco que ele tinha o pai preso, porque matou a mãe, ele foi preso injustamente, o pai dele, e a gente vê essa história começando de romance, né, ele salvando a moça, e é muito legal essa cena que o caminhão vai pra cima da moça, né, e ele salva ela de morrer daquele acidente que poderia ser fatal. E também conta, até o título é bem isso, Amada Mãe e Amado Filho, que conta a história do Cyborg. E essa parte do filme me agradou demais, porque a gente não viu nada sobre o Cyborg, meio que foi jogado na versão de 2017. Nessa versão do Snyder a gente vê a história do Cyborg. A cena começa com ele jogando futebol americano. A cena é linda, eu achei particularmente muito bonita, a neve caindo, aquele jogo de futebol acontecendo. E no dia desse jogo de futebol que o pai não estava presente, a mãe dele e ele sofrem um acidente, né? Um acidente fatal que mata ele e a mãe. O pai, por isso que até ele cria o Cyborg, porque o pai tinha acesso a essa caixa materna, porque o pai, ele trabalha onde está a nave do Superman, né, com aquele laboratório que faz experiências alienígenas ali, e ele conseguiu essa caixa materna, que mais pra frente vai ser contada até como chegou às mãos do pai dele, porque a gente não entendia de onde estava vindo a caixa materna. E o Cyborg, ele se revolta muito por ter voltado, porque o pai faz experiência de abrir a caixa materna, e por que será que não agora que foi aberta a caixa materna, veio o Lobo da Steppe e aquela vez que ele abriu pra usar essa tecnologia alienígena para voltar à vida do Cyborg, por que será, né? A gente fica pensando, porque existia o Superman nessa época e quando o Superman morre meio que não tem ninguém para cuidar da Terra, né? Por isso que as caixas maternas abrem e o Cyborg volta à vida por causa disso. A caixa materna regenera as células dele. Nessa parte 3 a gente também vê ele conseguindo a segunda caixa materna em Atlântica, que aí aquela cena que já tinha em 2017, que ele luta contra a Mera, né? O Aquaman vai lá, tenta de tudo para que ele não leve e ele consegue a caixa materna. E a Mera fala que ele precisa, né, ir atrás para cuidar do povo de Atlantis. Né, o povo todo Atlantis, ele fala que tem que ir atrás, a Mera fala pra ele, vai atrás porque você tem que cuidar disso. Até por isso que o Aquaman vai se juntar a esse grupo, né? Mas é muito legal a história do Cyborg, o quanto que ele amava a mãe, o quanto que ele tem a raiva do pai de ter voltado, de ter ressuscitado, vamos dizer assim, ele, né, dos mortos, mas ele estar com aquele corpo mecanizado, né? Na verdade, não tem muita pouca parte humana, é tudo mecanizado e a tecnologia que ele tem acesso é infinitamente maior
o pai dele fala, né, sobre isso, que ele consegue acesso a tudo. Então eu gostei muito da gente ver um pouquinho de cada personagem que não foi explorada nada, o Cyborg e o Flash. A gente sabe da Mulher Maravilha pelo filme da Mulher Maravilha, né, do filme do Superman e do Batman, mas dos dois a gente não tinha isso, né, do Aquaman também tem um filme, né, então a gente abordou muito, a cena é muito bonita, eu gostei muito. No final da terceira parte, a gente vê o Cyborg indo pedir para os heróis, né, pra Mulher Maravilha e pro Batman, que ele quer se juntar a eles porque o Lobo da Steppe sequestrou o pai dele. Porque como a primeira caixa de Temícera chamou ele, a segunda caixa, ele encontrou o Lobo da Steppe fazendo reféns, né? Ele pegava os Atlantes, que eram os parademônios, sentem o cheiro da caixa materna. Então todas as pessoas que têm o cheiro, eles sequestravam para saber onde estava. Então ele achou a caixa de Atlantes, né, os Atlantes, e agora a terceira caixa ele precisa achar, então ele sequestra aqueles que têm o cheiro da caixa materna, da terceira que tá com os homens, que aí o pai dele que mexeu com a caixa, ele é sequestrado, então o Cyborg procura o Batman, a Mulher Maravilha e o Flash, que o Batman já tinha recrutado também agora, né, ele recruta, ele pede pra ele vir, ele topa na hora, é muito legal esse Flash que a gente vê, diferente de 2017, mais cômico, né? E aí eles vão atrás de pegar aqueles reféns, salvar os reféns. E eles vão lá, é outra batalha quando o Lobo da Steppe e a Mulher Maravilha, eles batalham bem pau a pau, assim, com o Lobo da Steppe, é muito legal essa batalha, mas tinha um pouco da de 2017, então é meio que um a mais de uma cena que a gente já tinha de 2017. Mas a cena fica melhor, eu acho que fica bem, né, não posso nem falar que é bem mais construída. Essa quarta parte, a máquina de mudança, que é intitulada Máquina de Mudança, é isso mesmo, né, ele salvando as vítimas, né, da terceira pra quarta, é mais ou menos aquilo que eu contei pra vocês agora, da terceira pra quarta, e já mostra ele salvando, pegando a caixa e pensando nessa ideia biruta de que se eles conseguirem ressuscitar o Superman pra batalhar, nessa batalha que vai ser enorme, contra o Darkseid, porque ele já tá na verdade, contra o Darkseid e o Lobo da Steppe que tá fazendo as coisas pra ele aqui na Terra. E ele já tá com as duas caixas e eles estão com medo de ele ter a terceira. Só que eles pensam assim, a gente precisa do Superman, então vamos tentar fazer um experimento de trazer o Superman à vida. Só que a caixa vai ser aberta e vai chamar a atenção do Lobo da Steppe, que vai atrás dela, porque as caixas maternas chamam o Lobo da Steppe. E aí eles começam a calcular essa ideia se vale a pena fazer tudo isso. A quinta parte, intitulada Todos os Cavalos do Rei, eles vão colocar em prática o plano de trazer o Superman de volta. Eles levam a caixa materna, e aí mostra bem mais que o filme de 2017, isso é muito legal, porque eles meio que já apareciam lá na nave onde estava tendo experimentos, na nave do Superman. No 2017 a gente não entendia como que eles entraram lá nesse laboratório, aí mostra como que é difícil entrar nesse laboratório. E eles fazem isso, eles põem a caixa materna com a velocidade do Flash para meio que ativar a caixa, né? Que ele vai dar esse impulso para abrir a caixa e dar essa força para voltar o Superman à vida. E ele volta com tudo, gente. E era a cena de 2017 que ele volta, essa é bem melhor a cena. Ele volta e ele volta sem se reconhecer, né, que aí pega todos os heróis para batalhar contra ele, eles não querem batalhar, mas o Superman ele não tá reconhecendo. E quando porque na verdade o Cyborg é uma máquina, quando o Cyborg ativa a proteção dele, que atira no Superman, né, como se fosse uma máquina, né, vê que ele tá em perigo e atirou, foi automático, ele não conseguiu controlar essa máquina. O Superman fica irado e começa aquela batalha, que é demais, tem muito da câmera lenta do Snyder, que mostra aqui, mostra ali, a ação da Mulher Maravilha, a ação do Aquaman, do Flash, que é muito legal. Em 2017, a gente vê que o Alfred, que trouxe a Lois Lane para voltar o Superman ao normal. A gente fica falando, mas por que isso, né? Por que aconteceu isso? E nesse filme, não. A gente vê que a Lois Lane, na verdade, ela sempre estava lá por perto do memorial do Superman. E quando ela vê aquela explosão da volta à vida do Superman, que ele volta lá em cima da Terra, que é linda
essa imagem da versão do Snyder, que ele vê a Terra assim toda, né, e ele volta à vida. A Lois Lane, na verdade, estava lá por perto e quando vê, ela corre até o Superman e o Superman vai voltando ao normal. E ele vai, e aquela batalha, né, todo mundo, o Batman quase morrendo, porque ele tem muita raiva do Superman versus Batman, que é a última memória que ele tem viva nele, né? Então quando a Lois Lane vem, ele vai voltando e ele reconhece o amor da vida dele, né? E é muito legal essa parte. A gente vê muito mais da Lois Lane nesse filme, né? O quanto que ela estava sofrendo, então é muito legal essa parte da volta do Superman. A quinta parte, intitulada Todos os Cavalos do Rei, eles vão colocar em prática o plano de trazer o Superman de volta. Eles levam a caixa materna e aí mostra bem mais que o filme de 2017. Isso é muito legal, porque eles meio que já apareciam lá na nave onde estava tendo os experimentos, na nave do Superman. No 2017 a gente não entendia como que eles entraram lá nesse laboratório. Aí mostra como que é difícil entrar nesse laboratório e eles fazem isso. Eles põem a caixa materna com a velocidade do Flash para meio que ativar a caixa, né? Que ele vai dar esse impulso para abrir a caixa e dar essa força para voltar o Superman à vida. E ele volta com tudo, gente. E era a cena de 2017 que ele volta. Essa é bem melhor a cena. Ele volta e ele volta sem se reconhecer, né? Que aí pega todos os heróis para batalhar contra ele. Eles não querem batalhar, mas o Superman ele não tá reconhecendo. E quando porque na verdade o Cyborg é uma máquina. Quando o Cyborg ativa a proteção dele, que atira no Superman, né, como se fosse uma máquina, né, vê que ele tá em perigo e atirou, foi automático, ele não conseguiu controlar essa máquina. O Superman fica irado e começa aquela batalha que é demais, tem muito da câmera lenta do Snyder, que mostra aqui, mostra ali, a ação da Mulher Maravilha, a ação do Aquaman, do Flash, que é muito legal. Em 2017, a gente vê que o Alfred, que trouxe a Lois Lane para voltar o Superman ao normal. A gente fica falando, mas por que isso, né? Por que aconteceu isso? E nesse filme, não. A gente vê que a Lois Lane, na verdade, ela sempre estava lá por perto do memorial do Superman. E quando ela vê aquela explosão da volta à vida do Superman, que ele volta lá em cima da Terra, que é linda essa imagem da versão do Snyder, que ele vê a Terra assim toda, né? E ele volta à vida. A Lois Lane, na verdade, estava lá por perto e quando vê, ela corre até o Superman e o Superman vai voltando ao normal. E ele vai, e aquela batalha, né? Todo mundo, o Batman quase morrendo, porque ele tem muita raiva do Superman versus Batman, que é a última memória que ele tem viva nele, né? Então quando a Lois Lane vem, ele vai voltando e ele reconhece o amor da vida dele, né? E é muito legal essa parte. A gente vê muito mais da Lois Lane nesse filme, né? O quanto que ela estava sofrendo, então é muito legal essa parte da volta do Superman. A gente vê a explosão, a volta do Superman e o pai do Victor, né, do Cyborg, ele fica com a caixa, que a caixa voa nessa hora que o Superman ressuscita e abriu, né, chamou a atenção do Lobo do Steppe, porque era essa a consequência que eles teriam de voltar à vida do Superman. Ele corre com aquela caixa para dentro do laboratório dele e o Lobo do Steppe já vem com tudo para cima deles, né? E os super-heróis que estavam batalhando ali com o Superman vão correndo atrás de defender o pai do Cyborg. E ele morre na hora que ele vai, na verdade, aquecer a caixa materna que ele tem pra meio que marcar ela como ela se fosse um GPS, porque eles não sabiam onde estava a fortaleza do Lobo da Steppe, onde ele tinha montado a fortaleza. E meio que ele já sabia, o pai dele já sabia que ele viria atrás, o Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe fica com essa última caixa, ele toma as 3 caixas, né, pra ele, pra formar a unidade. E o pai do Victor morre, é muito triste essa cena de ver o pai do Victor morrer, o que a gente não viu no primeiro filme. Então dá essa tristeza no Victor, né? E acaba com o Superman sendo levado pela Lois Lane para voltar. Vamos para a penúltima parte, que eu gostei muito mais dessa parte, né? Todas as partes são ótimas, mas essa parte em particular me atraiu muito como epílogo, que é essa continuação, e chama Algo Mais Sombrio,
Que aí o Superman volta, a gente vê aquela cena bonita da Lois Lane, da mãe dele, voltando e abraçando ele. E elas sentiam muita falta e falam da falta dele. Eles falam com ele a falta, elas mostram mesmo pra ele a falta que ele fazia na vida delas. E ele volta ao normal, ele volta se lembrando da infância dele, da onde ele viveu. Então ele volta ao normal. E ele volta até aquela nave, que aí a gente vai ver o grande feito desse filme, que é o novo uniforme do Superman, um uniforme preto. E particularmente tá super bem feito o uniforme. Eu gostei muito mais que o azul, então é muito legal. E tá dentro da nave dele, então ele volta na nave dele pra escutar o passado dele. Na verdade tem uma gravação dos pais do Clark falando o que ele deve fazer na Terra, lá dentro da nave. E ele vai lá pegar o uniforme dele. Enquanto isso, como eles acharam a fortaleza do Darkseid, que o Cyborg conseguiu ler o que o pai deixou, né, antes de morrer, e eles vão com tudo atrás da última batalha contra o Lobo da Steppe, os Pandemônios, e antes que as 3 caixas virem uma unidade. É aquela batalha muito melhorada do 2017, que é lá em Moscou, naquele lugar com muita tóxico, né? Aquele lugar tóxico. E aí aquela batalha, Mulher Maravilha, Batman, o Aquaman, tudo junto, tentando de tudo. Mas a batalha é forte, é firme, é muito legal a hora que o Superman chega e a Mulher Maravilha tentando de tudo pra atacar o Lobo da Steppe. E aí na verdade, o Cyborg consegue se conectar às caixas, porque essa é a ideia do Cyborg. Como ele tem as partes da caixa, na verdade, a mesma tecnologia alienígena da caixa, ele tem nele, ele meio que ele vai querer separar. Só que ele precisa usar a força do Flash, né? Essa energia que ele deu lá naquela vez que ele tenta ressuscitar, ele tem que usar essa energia de volta, né? E aí aquela loucura de tentar e eles não conseguem. Vai abrindo aquele portal pro Darkseid, né? E o Darkseid que a gente vê no filme, na verdade, não é o Darkseid que a gente vê conversando com o Lobo da Steppe, as várias vezes que mostra o Lobo da Steppe lá na Fortaleza conversando, é o Darkseid. E ele vai falando pra ele, né, durante o filme, que ele tem que conseguir, e ele consegue criar a unidade. E aí, quando a gente pensou que tava tudo perdido, que começa a desmoronar o mundo, o Flash, o nosso Barry, né, muito legal isso, ele volta à velocidade da luz. Na verdade, ele passa a velocidade da luz, então ele consegue voltar antes de que as caixas façam a unidade. Então ele consegue voltar e consegue desencaixar as caixas maternas, né? E aquele portal que estava se abrindo para Darkseid vai fechando. E essa cena é muito heróica mesmo, quando eles rebatem o Lobo da Steppe e a Mulher Maravilha corta a cabeça e manda de volta lá pro mundo do Darkseid. E isso é muito legal, porque o Darkseid é mostrado mais de perto, que a gente nunca tinha visto. É mostrado muito mais de perto o mundo dele lá, os pandemônios, né? Toda a tropa dele, e ele fala que ele vai voltar com tudo, que ele vai conseguir voltar. E aí aquilo lá mostra aquela cena de todos eles juntos, né? Pra finalizar o filme. Aí mostra a Diana como final, ela vai atrás de saber mais das Amazonas. O Aquaman, ele vai atrás do pai dele. O Flash é muito bonito, ele mostra pro pai que ele vai trabalhar como criminalista, né? Então ele arrumou um trabalho de verdade, que era o que o pai queria, que ele tocasse a vida dele, fizesse o futuro dele, tanto que foi esse lema que fez na cabeça dele ele conseguir ultrapassar a velocidade da luz. É muito legal isso de ele ter isso do pai dentro dele, né? O Batman ajuda o Superman a conseguir a casa de volta dele, paga as dívidas, e ele vai morar junto com a Lois Lane, com a mãe dele. Então meio que acaba todo mundo se arrumando, né? O Cyborg aceitando que ele é aquilo, que ele é aquela máquina que pode cuidar das pessoas, tentando superar a morte do pai, da mãe agora, mas você vê ele se aceitando melhor, porque na verdade o Cyborg, coitado, ele viveu com essa raiva do pai, com sentir que a mãe morreu por causa dele, então ele meio que aceita. Então é meio que um final do filme
Mas nós temos o epílogo, que o epílogo foi uma parte que pra mim foi um a mais, do a mais, do a mais. A gente já tinha um filme maravilhoso. Só uma ressalva, assim, eu particularmente gostei muito desse trabalho do Snyder. Eu não sei muito que ele trabalha, falam que ele trabalha muito com câmera lenta. Incomodou um pouco, às vezes, a câmera lenta em algumas situações, algumas cenas, mas nada que interfira na qualidade do filme, né? Também não gostei muito... Eu gosto daquela música tema da Mulher Maravilha, e ele meio que colocou uma outra música pra fazer o tema dela. Ele tinha criado a música dela e ele tenta colocar uma outra trilha pra ela, mas eu gosto muito daquela trilha, então também me incomodou um pouquinho. Mas nada, não posso nem falar que isso me incomodou, né? E é uma coisa que os fãs agrada. É um filme que foi feito pra fãs, né? Não foi feito pra crítica, porque a crítica tá bem dividida se gostam ou não gostam, e sim para os fãs, um fanservice. Mas vamos voltar pro epílogo. O epílogo mostra o Lex Luthor contratando o Exterminador, um personagem que agora ele é iniciado no universo DC, né? Ele fala da identidade verdadeira do Batman, que é o Bruce Wayne, pro Exterminador. Então essa é uma cena que mostra no epílogo. A outra cena que deixa muito em aberto muitas coisas que podem acontecer na DC daqui pra frente, que é um presságio do Batman, que ele já tinha tido o presságio que voltaria, que teria essa batalha que teve em todo esse filme da Liga da Justiça, e o outro presságio que a gente vê é no futuro, quando a gente vê a Mera, o Cyborg, o Flash, o Exterminador, o Coringa, sim, gente, o Coringa, que tá diferentíssimo. Eu gostei muito desse Coringa, muito melhor que o Esquadrão Suicida, porque eu, particularmente, essa é a minha opinião, eu não gostei nada daquele Coringa que a gente tinha visto no Esquadrão Suicida. E nesse não, a gente vê um outro Coringa muito mais sombrio. E aí dá pra explicar, né, que é como se tivesse o Darkseid vindo pra Terra, né, nesse futuro, que eu acho que irá acontecer nos próximos filmes, né? E na verdade a Mulher Maravilha tá morta, o Aquaman tá morta e a Lois Lane. Sim, o Coringa começa a conversar com o Batman, a Mera fala que se ele vier atrás de nós eu vou atacar ele com tudo. E pergunta pro Batman se você amasse alguém. E aí o Coringa começa com aquele discurso todo, que ele foi abandonado pelo pai, pela mãe, pelo filho adotivo, que aí já dá entrada ao Robin, né? Que o Coringa que matou o Robin. Então ele meio que dá essa entrada pelo personagem do Robin e fala da Lois Lane. Na verdade a Lois Lane morreu e agora o Coringa meio que tá junto pra lutar com eles ali, né? Porque só sobraram eles, né? Não sobrou mais os semideuses, né? Que são o Aquaman e a Mulher Maravilha. E o Superman foi tomado pelo Darkseid, que a gente vê numa das visões lá do Cyborg, que o Darkseid colocaria a mão sobre o Superman e transformaria ele para o lado do Darkseid. E o Coringa explica que foi isso depois que a Lois Lane morreu. E nessa cena aí que a gente fica entreaberto, o que será que aconteceu? Que aí o Batman acorda desse presságio e a gente vê um novo personagem ser incluído, que é o Caçador de Marte. A gente vê um relance dele no filme, como ele torna a forma da mãe do Superman para falar, pra Lois Lane tocar a vida dela. Que na verdade a Lois Lane é o grande fraqueza do Superman, né? E nesse final desse desastre, desse presságio, ela tinha morrido. E a Caçador de Marte avisa pro Batman que vai ter que reunir mais pessoas, né? Mais esse grupo da Liga da Justiça, porque a gente vê a Mulher Maravilha e eles numa casa, numa mansão, na verdade, para formar a Liga da Justiça com a sala oval, né? Na verdade, a mesa oval que vai reunir todos. Ela fala, 6 cadeiras. Fala, não, vamos colocar mais porque vai vir mais gente para juntar a Liga, para voltar essa era dos heróis que foi contada, que já teve há séculos e séculos atrás. E aí esse mundo acabado, desastroso, e que eles estão se escondendo do Superman. E o Caçador de Marte meio que alerta. E aí fica aberto para muitas coisas, né? Muitas coisas que podem vir agora, vários filmes que podem ser abertos, né? Porque o Batman, ele quando ele fala do Coringa, que o Coringa tá conversando com ele, sempre
naquele jogo, né? Porque ele dá uma carta, o Coringa, meio que pra eles derem uma trégua entre eles, porque o mundo foi tomado, o mundo tá acabado, né? Tá tudo destruído. E os pandemônios, o Superman tomaram tudo, né? E a gente tinha visto até no presságio do Cyborg que o Lanterna Verde também estaria morto. Então deixa em aberto um filme pro Lanterna Verde, o filme que a gente vai ver o Batman, o Coringa matando o Robin, até o filme que a gente, talvez, não sei como que vai ser, né, os filmes do Batman, porque a gente tá vindo agora com o Robert Pattinson, então eu não sei se vai encaixar, como que eles vão fazer tudo. Mas a gente sabe que o Batman fala que a Arlequina também morreu, e o último pedido dela era matar o Coringa lentamente. Então a gente tem vários personagens apresentados aí que vai dar uma história grande, o Caçador de Marte, né? Que a gente nunca tinha visto ele, nem no filme de 2017, e agora a gente vê nesse filme. E cada detalhezinho desse filme é muito bem trabalhado, muito bem explicado. Explica até esqueci de falar como que a caixa foi parar nos humanos, fala que estava com os alemães, que depois passou para os Estados Unidos, e os Estados Unidos ficou com posse dessa caixa, que depois passou de mão em mão, que chegou no laboratório, chegou na mão do pai do Victor. Então é muito legal, explica a mitologia das Amazonas, a mitologia dos Atlantes e todo esse universo paralelo. Até o Coringa chega a dizer em outros mundos, então acho que vamos ter outros mundos alternativos. Tem muita coisa para se trabalhar e eu tô muito ansiosa para o que vem depois. Nós temos já o Esquadrão Suicida 2, que também já tá vindo aí com força e com tudo. E eu tô esperando já muito ansiosa, porque eu adoro a Arlequina, né? Então vamos ver o que vai dar. E foi um filme muito bom. Eu só tenho que indicar que vocês assistam. 4 horas, passa rapidamente. Os críticos falaram, 4 horas é muito filme. Mas sinceramente, gente, você não sente, porque as partes são bem colocadas e as partes meio que se ligam, né? Na verdade, são sempre interligadas. Então meio que o filme é um todo, né? E esse epílogo foi, assim, pra mim, a cereja do bolo, né? A cereja do bolo do Snyder. Então eu tenho que só falar que o Snyder, eu não acompanho os trabalhos dele, mas eu gostei muito do trabalho dele. Acho que se tivesse vindo essa versão em 2017 ia ser muito melhor, mas nós tivemos uma versão top em 2021, né? E eu quero agradecer a vocês já por ter acompanhado esse vídeo, quero pedir que vocês curtam, se inscrevam, compartilhem e me falem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Podem falar que não gostaram, podem falar o que gostaram, me falem o que vocês acham. Eu gosto de escutar as opiniões, eu gosto de escutar vocês sempre falando comigo. Um beijão e até o próximo vídeo!